Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula eu vou tratar sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Essas duas grandezas elas são bem importantes na física, a gente usa bastante. E eu vou explicar a diferença entre as duas e onde a gente encontra na física, né? Por que eu vou explicar sobre essas duas grandezas? Porque muitas vezes no ensino médio o professor de física ele não tem tempo hábil para trabalhar com os alunos vetores e explicar essas nuances. Então ele acaba meio que deixando de lado. Ou ele explica de maneira muito rápida e o aluno fica com dúvida. Então, quando ele vai ler uma questão que seja do Enem, que seja de um vestibular específico, e ele fala grandeza vetorial, fala em vetor, ele não entende, ele não compreende o que significa. Então, esse vídeo ele é um vídeo que eu vou tentar fazer uma abordagem mais intuitiva. Eu não vou entrar nos cálculos mais complexos que tem sobre a grandeza vetorial, porque a grandeza escalar é bem mais simples, eu já vou explicar. Não vou entrar, né, muito nisso. Eu quero mais mostrar as diferenças entre as duas e é onde a gente encontra na física, tá? Então, sem delongas, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é grandeza escalar, que é a primeira grandeza e a mais fácil. A grandeza escalar simplesmente é um número um número real, tá? Mais uma unidade de medida, unidade de medida. Botei aqui. Essas duas informações é o suficiente para a gente entender essa grandeza. Exemplo, quando a gente fala de temperatura. Quando a gente olha no noticiário e o repórter diz assim, a temperatura mínima de Porto Alegre vai ser 5 graus e a temperatura máxima de Porto Alegre vai ser 20 graus. Então a gente sabe que de manhã, vou botar aqui 20 graus, tá? Que é a temperatura máxima. Que de manhã vai estar frio e que perto do meio-dia, entre meio-dia e 3 horas da tarde, vai estar mais ou menos 20 graus, vai estar uma temperatura mais ou menos agradável. Enfim, essas duas informações, o número, vou botar aqui em preto, o número e mais essa unidade, e mais essa unidade já tem tudo que a gente precisa para compreender a temperatura. Mas existem outras grandezas escalar também. Quando a gente fala de massa de um objeto, então quando tu vai no supermercado e pede assim, eu quero 1 kg de batata. 1 kg de batata, tu não precisa dar mais nenhuma informação. Ele sabe que é 1 kg, né, massa, 1 kg mais 1 quilograma, no caso, 1 quilograma de batata. Não precisa dar mais nenhuma informação. Quando tu fala de volume no caso volume, eu tenho 1 metro cúbico de areia. Quando tu vai comprar na construção civil, tu compra 1 metro cúbico de areia. 1 metro cúbico, a gente sabe que é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? De arestas 1 metro. E que cabe, e a quantidade de areia que cabe dentro desse cubo é a quantidade de areia. É um exemplo. Outro exemplo de grandeza escalar é comprimento. Quando tu disse que um terreno tem 20 metros de frente, tu não precisa dizer mais nada. Simplesmente tu sabe que tem 20 metros de frente. Pronto. Então, o número e essa unidade de medida, ele explica, é o suficiente para explicar a nossa grandeza. Né? Seja a temperatura, seja a massa, seja volume, seja comprimento. Tá? Só que na física existe outro tipo de grandeza que necessita de mais característica, que são as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, eles têm 3 características, tá? Primeiro que a gente chama de módulo, ou intensidade, temos direção
e temos sentido. Como que a gente representa essa grandeza vetorial? A representação dela, a representação é uma seta. Ó, isso aqui é a representação de um vetor, uma seta. Ó. Então, quando vocês pegam um livro de física, ou assistem um vídeo, ou uma imagem, que tem essas setinhas simplesmente está te dizendo que são vetores associados àquele objeto que está ali, aquele desenho, aquele diagrama, que tá, seja um diagrama de corpo livre, né, das leis de Newton, seja de campo elétrico, campo magnético, tu vai ver sempre essas setinhas. Quando tem essas setinhas, a gente sabe que ele é um vetor, é uma grandeza vetorial, que nela tem essas três características, que é módulo, intensidade, direção e sentido. E agora eu vou explicar o que cada uma delas são. Vamos pegar, vou fazer mais uma setinha aqui, só para a gente poder fazer uma aqui. E vou fazer isso. Tá, ok. Então, o que seria módulo e intensidade? Módulo e intensidade basicamente é o tamanho do vetor. Ó, tamanho do vetor. Tamanho do vetor. Módulo. Módulo é o módulo dele, é o tamanho do vetor. E esse tamanho ele está associado a um número, né? A um valor, a um número real. 2, 3, 4, por exemplo. Se a gente pegar e dizer que isso aqui é a gente dizer que isso aqui é um módulo, tá? Vamos dizer que esse aqui seria um módulo, por exemplo, de velocidade. A gente poderia dizer que essa velocidade está em quilômetros por hora. A gente teria 1, 2, 3, 4. Então aqui a gente teria um vetor de velocidade, vou botar aqui V, igual a 4 km por hora. É o tamanho, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, módulo é isso. Tá? Eu dei só um exemplo aqui de velocidade, que vocês vão ver que velocidade ele é um vetor, a gente trata como vetor. Agora vamos falar sobre sentido. Sentido a gente diz que é uma reta suporte aonde esse vetor está contido. Que é essa retinha que eu estou fazendo pontilhado laranja aqui, ó, que não está bem retinho, mas imagine que fosse uma reta. É onde esse vetor está inserido. E o sentido é para onde aponta. Isso aqui é o sentido, ó. Sentido. E isso aqui é a direção. Se vocês notarem, né, no vetor que eu desenhei aqui, esse vetor vermelho, e normalmente que a gente representa, vamos supor, a gente representa esse aqui, vou dizer que é vamos chamar ele de U. O vetor a gente representa ele com uma flechinha em cima na física, ó. Tá? Essa é a representação de um vetor. No caso, esse aqui é um vetor U. Então, esse vetor U, ele tem esse tamanho aqui, que é o nosso módulo, ou intensidade. Ele tem essa direção, que é essa reta suporte, e ele tem esse sentido aqui, que está em verde. Tá? E toda direção, todo vetor que está sobre uma determinada direção, ele pode ter dois sentidos. Vocês concordam comigo que esse vetor ele poderia, vou botar em preto aqui, ele poderia estar apontando para cá? Ele poderia estar apontando para cá. Ele está apontando para cá agora, mas ele poderia estar apontando para lá. Então vocês conseguem ver que tem dois sentidos para cada direção. Então, sentido é para onde ele aponta. Exemplos de grandezas vetoriais. A gente tem a velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Quando a gente fala velocidade,
a gente está associando a ela a um sentido e uma direção e um módulo. Não só um valor e mais a unidade. A gente tem o valor, que é o módulo, a gente tem a direção, o sentido e a unidade, que é o quilômetros por hora ou metros por segundo. Tá? Então a gente tem essas três características, né, no vetor velocidade. Aceleração, também é um vetor. Ele tem que apontar para algum lugar, seja esquerda, direita, para cima, para baixo. Ele vai ter que apontar para algum lugar. Ele vai ter uma direção e ele vai ter um sentido. Que mais? Força. Isso aqui daí vem das leis de Newton. Força é, de maneira extremamente simplista, é um puxão ou um empurrão. É para onde tu puxa, para onde tu empurra um objeto, tá? Então a gente está aplicando força. Então precisa dizer para onde que a gente está aplicando. Porque se a gente não tiver essas grandezas vetoriais, esses vetores associados, a gente não consegue trabalhar matematicamente e não consegue compreender o que está acontecendo no fenômeno. Então é muito importante. Então aqui, como eu falei para vocês, o que eu quero que vocês tirem dessa microaula, podemos assim dizer, de maneira intuitiva, que existem as grandezas escalares, que elas, com um número e uma unidade de medida, a gente consegue explicar ela por si só, né? Não precisa de mais nenhuma informação. E existem as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, a gente tem que dizer para ele qual é o valor, que é o módulo ou intensidade. Alguns livros podem chamar de qualquer uma dessas, né? Alguns livros vão encontrar intensidade, outros livros vão encontrar módulo, né? Ou no caso o valor, né? Que é um número associado ao tamanho desse vetor, ao tamanho dessa seta. Ele tem uma direção, que é essa reta suporte, onde está contido o vetor, e o sentido, que é para onde ele está apontando. Então é bem importante, porque quando a gente for fazer trabalhar com a segunda lei de Newton, por exemplo, a gente usa esses vetores e a gente pode somar esses vetores. Então é por isso que é importante saber qual o sentido, qual é a direção, porque a gente tem como somar, fazer operações matemáticas com esse ente chamado vetor, ou no caso nosso, para física, essas grandezas vetoriais. Espero que não tenha ficado muito complicado, né? Eu tentei falar de maneira bem simplista essa questão dos vetores. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos sobre essa questão de vetores, porque é muito importante. Porque se tu não tem a noção de como trabalhar com vetor, dificilmente tu vai conseguir compreender os conteúdos da física, né? Então é muito importante saber essas grandezas vetoriais, saber trabalhar um pouquinho com vetor. Não precisa, a nível médio, a nível para vestibular, para Enem, o básico já é o suficiente. Existem coisas bem complicadas de fazer com vetores, mas não é o caso do que eu vou trabalhar com vocês, tá? Muito obrigado, tchau, tchau.